Olá pessoal, tudo bem? Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar e deixar seu like. Com isso você ajuda o canal a crescer. O Hotel Blackwood erguia-se, sombrio e imponente, nas colinas isoladas de Wakaven. Sua fachada gótica, com gárgulas medonhas espreitando de cada beiral, parecia observar o mundo com olhos vazios. Rumores sussurravam sobre os hóspedes que nunca faziam check-out, os gritos abafados nas noites sem lua e a estranha melodia de um piano fantasma que ecoava pelos corredores. Eu, Arthur Penhaligon, um detetive paranormal cético por natureza, fui atraído ao Blackwood por uma série de desaparecimentos inexplicáveis. 3 hóspedes desapareceram em um mês, sem deixar vestígios, e a polícia local, sem conseguir encontrar nada, estava desesperada. O gerente do hotel, um homem pálido e com olhos de bagre chamado Sr. Silas, recebeu-me com uma cortesia fria que mal disfarçava seu nervosismo. Sr. Penhaligon, ele disse, as mãos apertando-se repetidamente. Espero que possa trazer alguma luz a esta situação infeliz. Minha primeira noite no Blackwood foi estranhamente tranquila. O quarto que me foi designado, no 3º andar, tinha uma vista desoladora para o cemitério do hotel, uma massa de lápides tortas sob um céu noturno sem estrelas. Adormeci com a sensação incômoda de estar sendo observado. Os problemas começaram na segunda noite. Fui acordado por um som fraco de arranhões vindos da parede atrás da minha cama. Pensei que fosse um rato, mas o som tornou-se mais rítmico, quase como unhas raspando lentamente na madeira, e uma voz sibilante e ininteligível começou a sussurrar do outro lado da parede. Senti um arrepio na espinha e liguei o abajur, mas os sons cessaram. Tentei racionalizar, mas a sensação de que algo estava ali, espreitando, me impedia de dormir. No dia seguinte, comecei minha investigação. O registro de hóspedes era uma leitura perturbadora. Nomes repetiam-se ao longo das décadas, alguns com datas de check-in que se estendiam por séculos. Havia uma série de anotações estranhas em caligrafia arcaica ao lado de alguns nomes. Nunca partiu, com o Blackwood agora, seu quarto está esperando. A história mais inquietante era a da senhora Beatrice Thorne, uma velha reclusa que se hospedou no hotel em 1920. Segundo os registros, nunca mais saiu de seu quarto no 2º andar. Testemunhas da época contavam que ela era obcecada por um espelho antigo que ficava em seu quarto, acreditando que ele era um portal para outro mundo. O Sr. Silas, com um olhar de pavor, me avisou para nunca perturbar o quarto 213. Obviamente, ignorei seu aviso. À noite, armado com minha câmera de visão noturna e um gravador de áudio, fui para o 2º andar. O corredor era gélido, o ar denso e pesado. A porta do quarto 213 estava entreaberta, emitindo uma luz bruxuleante e amarelada. Empurrei-a suavemente. O quarto estava escuro e empoeirado, a mobília coberta por lençóis brancos, dando-lhes a aparência de fantasmas silenciosos. No centro da sala, estava ele, um enorme espelho dourado, manchado pelo tempo, com um reflexo distorcido que parecia devorar a luz. No entanto, o que me fez gelar o sangue foi a figura sentada em uma cadeira de balanço em frente ao espelho. Era uma mulher idosa, com cabelos brancos desgrenhados e um vestido de seda desbotado. Seus olhos, vazios e injetados de sangue, estavam fixos no espelho. Era a senhora Thorne. Ela não parecia viva, mas também não parecia morta. Seus lábios finos se moveram, e ela começou a murmurar palavras ininteligíveis, como se estivesse conversando com o reflexo. O ar no quarto ficou pesado, e um frio sobrenatural me envolveu. Comecei a ouvir a voz sibilante da noite anterior, mas desta vez, ela vinha de dentro do espelho, chamando o nome da senhora Thorne. Fui dominado por um terror primordial. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava ligar a câmera, mas minhas unhas pareciam congeladas. De repente, a senhora Thorne virou a cabeça lentamente, seus olhos fixos em mim. Um sorriso macabro e sem lábios se abriu em seu rosto. Você também está aqui para ficar, não está, querido? Sua voz era um sussurro seco e crepitante, como folhas mortas arrastadas pelo vento. O hotel gosta de visitas. Ele adora a companhia. Recuei, tropeçando em meus próprios pés, mas a figura da senhora Thorne já não estava mais na cadeira. Ela estava parada à minha frente, o espelho refletindo um vazio onde ela deveria estar. Seus olhos me prenderam,
e senti minha própria vontade se esvaindo. Uma sensação de sucção me puxava em direção ao espelho, como um redemoinho invisível. A voz sibilante do espelho se tornou mais clara. Um novo hóspede, junte-se a nós. Com um grito que mal conseguiu escapar da minha garganta, lutei contra a força invisível. Corri para fora do quarto, o som da risada da Sra. Thorne ecoando atrás de mim. Bati a porta e, sem olhar para trás, desci as escadas, sem me importar com o elevador. Cheguei ao saguão, ofegante e tremendo. O Sr. Silas estava parado ali, os olhos arregalados, como se esperasse por mim. "O que aconteceu, Sr. Penhaligon?" ele perguntou, sua voz um pouco mais suave, mas com um toque de resignação. "O quarto 213. Balbuciei, meu coração ainda batendo como um tambor. A Sra. Thorne, o espelho. Um olhar de compreensão cruzou o rosto do Sr. Silas. "Alguns hóspedes, eles não querem ir embora. E o Blackwood, ele gosta de mantê-los." Ele suspirou, um som profundo e cansado. "Os que desaparecem. Eles não vão embora, Sr. Penhaligon. Eles apenas se tornam parte do hotel." Naquela noite, fiz meu check-out. Não consegui dormir um minuto sequer no quarto, e os arranhões e sussurros na parede voltaram com uma intensidade ainda maior. Enquanto meu táxi se afastava do Blackwood, olhei para trás. Na janela do meu antigo quarto, no terceiro andar, uma silhueta esguia e pálida acenava. Não era o Sr. Silas. E tinha os olhos vazios, assim como os da Sra. Thorne. O Hotel Blackwood ainda está lá, esperando. E os hóspedes, dizem, nunca param de chegar. E nunca param de se tornar parte dele. Eu nunca fui de acreditar em fantasmas. Sempre fui um homem prático, um engenheiro civil que confiava em plantas e cálculos. Mas aquela noite no Hotel Paragon, aquela noite mudou tudo. Eu estava em uma viagem de negócios para a pequena cidade de Blackwater, um lugar esquecido no mapa, para inspecionar uma ponte antiga. O Paragon era o único hotel da região, um casarão vitoriano imponente e um tanto decadente, com era escalando suas paredes de pedra escura e janelas que pareciam olhos vazios. Quando o táxi me deixou na frente, o porteiro, um senhor grisalho com um brilho estranho nos olhos, me deu um sorriso que não alcançou seus lábios. "Seja bem-vindo ao Paragon, senhor. Esperamos que sua estadia seja memorável." A frase me soou mais como um aviso. Meu quarto era no quinto andar, o 507. A porta de madeira escura rangeu quando a abri, revelando um ambiente amplo, mas abafado, com móveis pesados e cortinas de veludo puído que bloqueavam a pouca luz do fim de tarde. Havia um espelho grande e oval na parede oposta à cama, e sua superfície embaçada refletia meu cansaço. A primeira coisa que notei foi o frio. Um frio anômalo, que parecia vir de dentro das paredes, apesar do aquecedor estar funcionando. Naquela primeira noite, o cansaço venceu. Adormeci rapidamente, mas fui acordado no meio da madrugada por um som estranho. Era um lamento abafado, vindo de algum lugar próximo, como se alguém estivesse chorando em um travesseiro. Sentei-me na cama, o coração batendo forte. O som parecia vir da parede que dividia meu quarto do vizinho. Escutei atentamente, mas o lamento parou. Pensei que talvez fosse o hóspede do lado, tendo um pesadelo. Tentei voltar a dormir, mas a sensação de desconforto permaneceu. No dia seguinte, durante o café da manhã, perguntei ao recepcionista sobre o hóspede do quarto 508. Ele me olhou com uma estranha perplexidade. "Quarto 508, senhor? Está vago há meses. Ninguém se hospeda lá." Um arrepio percorreu minha espinha. Mas eu ouvi lamentos vindo de lá na noite passada. Ele apenas deu de ombros. "O hotel é antigo, senhor. Faz muitos ruídos." Eu decidi que não podia ignorar aquilo. Mais tarde, no meu quarto, me aproximei da parede que dava para o 508. Bati na madeira, chamei, mas nada. O silêncio era absoluto. No entanto, enquanto estava ali, jurei ter sentido um hálito gélido na minha nuca, e o cheiro de mofo e algo doce, quase floral, mas pútrido, encheu o ar. Na segunda noite, os eventos se intensificaram. Eu estava lendo na cama quando a porta do guarda-roupa, que estava fechada,
rangeu e se abriu lentamente. Fechei o livro, meu corpo tensionado. Olhei fixamente para o guarda-roupa, esperando que ele se fechasse sozinho, um simples movimento do vento. Mas não. Ele permaneceu aberto, revelando a escuridão em seu interior. De repente, ouvi um sussurro abafado vindo de dentro. Não deveria estar aqui. Meu sangue gelou. Liguei a luz do teto, e a porta do guarda-roupa fechou-se com um baque surdo, como se nunca tivesse se aberto. Decidi que era hora de investigar o quarto 508. A porta estava trancada, é claro. Mas eu tinha minhas ferramentas. Abri a fechadura em poucos minutos. O quarto 508 era uma cápsula do tempo, parado no instante em que seu último ocupante o deixou. A cama estava desfeita, com as cobertas amassadas. Havia um copo de água na mesa de cabeceira, com marcas de batom na borda. E na parede, acima da cama, havia arranhões profundos, como se unhas desesperadas tivessem tentado escapar. No chão, ao lado da cama, um par de sapatos femininos estava virado, como se a pessoa tivesse sido puxada subitamente. Foi então que senti a presença. O ar se tornou incrivelmente pesado, e a temperatura caiu drasticamente. Um choro começou a ecoar, não vindo da parede, mas preenchendo o próprio quarto, parecendo vir de todos os cantos e de nenhum ao mesmo tempo. Era o lamento que eu havia ouvido na noite anterior, mas agora estava em sua plenitude, um som de profunda agonia. Meus olhos se fixaram no espelho do quarto, idêntico ao do meu próprio, mas muito mais escuro e manchado. No reflexo, vi um borrão se formando, uma silhueta feminina que parecia flutuar entre as imagens distorcidas. Ela estava virada de costas para mim, mas eu podia sentir seus olhos me observando através do reflexo. A voz sibilante, que eu jurei ter ouvido no meu quarto, agora estava clara e vindo de trás de mim. Você a viu? Girei, mas não havia nada. A voz parecia vir de dentro da minha cabeça. O choro aumentou, e a silhueta no espelho começou a se mover, lentamente se virando para mim. Eu não queria ver seu rosto. Meu corpo gritava para fugir. Com um último esforço, dei um passo para trás, tropeçando em algo. Meu coração disparou quando olhei para baixo. Era um diário antigo, aberto em uma página. A caligrafia era elegante, mas rabiscada e desesperada. As últimas palavras que consegui decifrar antes do terror me dominar completamente foram: ele não me deixa ir. O hotel me quer. Ele me mantém presa, no espelho. Naquele momento, a silhueta no espelho se virou completamente. Seus olhos eram 2 buracos negros, e um sorriso doentio, sem lábios, se abriu em seu rosto putrefato. Era uma mulher jovem, com os cabelos longos e encharcados. Seus olhos eram de um terror indescritível, mas seu sorriso era de pura maldade. Ela estendeu uma mão ossuda para mim, e senti uma força invisível me puxando em direção ao espelho, como um imã irresistível. Eu podia sentir o frio cortante de sua presença, o cheiro de morte e mofo se intensificando. Com um grito de pavor que ecoou pelos corredores silenciosos, me joguei para trás, derrubando a cadeira. Corri para fora do 508, fechei a porta e a tranquei, usando minhas chaves com as mãos tremendo. Não olhei para trás. Desci as escadas correndo, ignorando o elevador. O recepcionista, o mesmo que me recebeu, estava no saguão, com o mesmo sorriso que não alcançava seus olhos. Ele não pareceu surpreso ao me ver pálido e ofegante. Está fazendo check-out, senhor? Sua voz era suave e monótona. Eu apenas acenei, jogando a chave no balcão. Mal conseguia falar. Enquanto eu corria para o táxi, senti um frio penetrante na nuca, e jurei ter visto, na janela do quarto 508, uma figura esguia me observando, com um sorriso distorcido e faminto. Eu nunca mais me hospedei em um hotel antigo. E sempre que passo por um espelho, por um instante, sinto um arrepio e a sensação de que há algo mais do que apenas meu reflexo me observando do outro lado. O Hotel Paragon, ele me mostrou que alguns lugares, de fato, guardam mais do que apenas memórias. Eles guardam almas. O Hotel Sombra ficava à beira da rodovia, uma estrutura antiga que parecia engolir a luz ao invés de refleti-la. Ana, a nova faxineira noturna, sentiu um arrepio na espinha toda vez que o portão de ferro rangia atrás dela. Bobagem,
Dizia a si mesma: é só um hotel velho. Seu turno começava à meia-noite. O saguão, geralmente movimentado durante o dia, era agora um poço de sombras. As luzes fracas do lustre pareciam mal conseguir penetrar a escuridão nos cantos. Ana pegava seu carrinho e começava pelo primeiro andar. As primeiras noites foram tranquilas, rotineiras. Mas então, os vultos começaram. Eram rápidos, fugazes, como flash de movimento no canto do olho. Primeiro, no corredor vazio do terceiro andar. Uma silhueta esguia, que desaparecia antes que ela pudesse focar. Depois, na sala de conferências, uma sombra agachada sob a mesa, dissolvendo-se no ar quando ela acendeu a luz. Ela comentou com o gerente, Sr. Almeida, um homem grisalho e com olhos cansados. Ele apenas riu, um riso seco e sem humor. A imaginação prega peças à noite, Ana. Concentre-se no seu trabalho. Os barulhos estranhos vieram em seguida. Rangidos de portas que não deveriam se abrir. Murmúrios abafados vindos de quartos vazios. O som de passos arrastados no andar de cima, quando ela era a única pessoa ali. Uma noite, enquanto limpava o quarto 212, o rádio, que estava desligado, ligou sozinho em uma estação com ruído estático e vozes distorcidas. Ela o desligou apressadamente, o coração disparado no peito. O pânico começou a se instalar. Ela tentava se convencer de que era o vento, a estrutura antiga, o cansaço. Mas as evidências eram assustadoras demais para serem ignoradas. Uma madrugada particularmente sombria. Ana estava no quinto andar. Ela empurrava o carrinho pelo corredor, o silêncio sendo quebrado apenas pelo rangido de suas rodinhas. De repente, uma porta, a do quarto 507, entreabriu-se ligeiramente. Ela hesitou, pensando que algum hóspede poderia ter esquecido. Com um suspiro pesado, Ana se aproximou para fechá-la. Quando espiou para dentro, o quarto estava imerso em uma escuridão profunda. Mas não era apenas a escuridão. Havia algo lá. Um vulto alto e distorcido, de pé no canto, que parecia absorver a pouca luz que entrava do corredor. Ana sentiu um frio glacial atravessar seus ossos. Ela recuou, tropeçando no próprio carrinho. O vulto não se moveu, mas ela podia sentir a sua presença, pesada e opressora. Um sussurro, quase inaudível, pareceu vir de dentro do quarto. Não era uma voz humana, era um som arranhado, como unhas raspando em vidro. Ana disparou, correndo pelo corredor, descendo as escadas, sem olhar para trás. Ela não parou até chegar à portaria, ofegante, o suor frio escorrendo pelo seu rosto. No dia seguinte, ela mal conseguiu dormir. A imagem do vulto a assombrava. Ela pensou em pedir demissão, mas precisava do dinheiro. Naquela noite, retornou ao Hotel Sombra, com cada fibra do seu corpo gritando para fugir. Desta vez, ela estava no quarto 304. Ao entrar, sentiu um cheiro doce e enjoativo, como flores murchas. A cama estava desarrumada, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Mas o quarto estava vazio na lista de ocupação. Sobre o criado mudo, havia uma xícara de café, ainda quente, e um livro aberto. Ana sentiu um arrepio. Ela tinha certeza de que aquele quarto estava vazio quando começou o turno. Ela olhou em volta, e então, um som. Um barulho estranho, como um soluço abafado, veio do banheiro. Com o coração na garganta, ela se aproximou da porta entreaberta. Escondida atrás da cortina do chuveiro, ela podia ver a forma de alguém. Era uma mulher. Olá! Ana conseguiu balbuciar, a voz tremendo. A figura não respondeu, mas o soluço se intensificou, transformando-se em um choro baixo e contínuo. Ana esticou a mão trêmula e puxou a cortina. Não havia ninguém lá. Apenas a cortina balançando levemente, como se alguém tivesse acabado de passar por ela. Mas o cheiro doce e enjoativo era mais forte, e o som do choro parecia vir de dentro das próprias paredes. Ana correu para fora do quarto, o terror paralisando seus membros. Ela viu o reflexo dela mesma no espelho do corredor, os olhos arregalados, o rosto pálido. Atrás dela, no reflexo, ela jurou ver um vulto escuro e amorfo passando rapidamente pela porta aberta do quarto 304. Ela não aguentava mais. No dia seguinte, ela se demitiu, sem dar explicações.
O Sr. Almeida apenas acenou com a cabeça. Seus olhos cansados pareciam entender. Ana nunca mais pisou no Hotel Sombra. Mas as noites passadas lá deixaram uma marca. Às vezes, no silêncio da sua própria casa, ela jurava ouvir passos arrastados, sussurros no vento, e a sensação gélida de uma presença invisível. Ela sabia que os hóspedes do Hotel Sombra não eram reais, e que o medo que ela sentiu foi o mais real de todos. A noite tinha caído pesada sobre a rodovia 32. Chuva torrencial, visibilidade zero. Eu dirigia horas e meus olhos ardiam. Quando vi o letreiro piscando do Hotel Recanto do Viajante, pensei, graças a Deus. Mal sabia eu que a minha gratidão se transformaria em puro terror. O lugar era decadente. O letreiro de neon mal iluminava a fachada descascada, e o estacionamento estava quase vazio. Apenas um caminhão velho e enferrujado e um sedã empoeirado. Entro, e o cheiro de mofo e desinfetante barato me atinge. Na recepção, um senhor corpulento com um olhar vazio mal me cumprimenta enquanto me entrega a chave do quarto 207. Subindo as escadas rangentes, a iluminação era fraca e a cada degrau parecia que o assoalho gemia. O corredor do segundo andar era escuro, com tapetes puídos e quadros tortos de paisagens genéricas. Encontro a porta do 207. A chave emperra na fechadura por um momento, e finalmente consigo abrir. O quarto era simples, com uma cama de casal, um armário velho e uma televisão de tubo. Havia uma janela com vista para o nada, apenas a escuridão da chuva lá fora. Coloco minha mala no chão e vou para o banheiro. A torneira da pia pingava incessantemente, um som que logo se tornaria irritante. Depois de um banho rápido, me jogo na cama. Estava exausto. Apago as luzes e o silêncio do quarto é quebrado apenas pelo pingar da torneira. Tentei dormir, mas algo estava errado. Uma sensação de olhos me observando começou a me incomodar. Abri os olhos e o quarto estava imerso em escuridão total, mas a sensação não sumia. Era como se houvesse algo no canto do quarto, na escuridão, apenas esperando. Fechei os olhos com força, tentando racionalizar. Era o cansaço, a sugestão daquele lugar sombrio. Mas então, ouvi um arrastar sutil, como se algo pesado estivesse sendo puxado pelo corredor, bem em frente à minha porta. Prendi a respiração. O som se aproximou, parou na minha porta, e depois seguiu em frente, diminuindo até desaparecer. Pensei em espiar pelo olho mágico, mas algo me deteve. Um medo primitivo. A torneira começou a pingar mais rápido, parecendo um tambor batendo no meu crânio. Levantei e apertei a torneira com força, tentando parar o gotejamento, mas ela parecia ter vida própria. O som só aumentou, ficando mais forte e mais rápido, como se zombasse de mim. Voltei para a cama, cobrindo a cabeça com o cobertor, mas o som da água parecia vir de dentro da minha cabeça. E foi então que senti um sopro gelado na nuca, como se alguém estivesse bem atrás de mim. Meu corpo congelou. Eu podia sentir o hálito frio, o cheiro de terra molhada e algo mais, um cheiro adocicado e pútrido, como flores mortas. Não ousei me mover. O sopro se intensificou, e um sussurro inaudível roçou minha orelha. Não eram palavras, era um emaranhado de sons, como lamentos distorcidos e risadas abafadas. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo vibrar em minhas costelas. De repente, a televisão ligou sozinha. A tela estática iluminou o quarto com um brilho azulado e do alto-falante veio um chiado ensurdecedor, pontuado por vozes indecifráveis. E na tela, por um breve momento, eu juro ter visto um vulto negro e disforme se contorcendo em meio ao chiado. Gritei. Não um grito de pânico, mas um grito gutural de puro terror. Saltei da cama, meus pés descalços tocando o chão frio. A televisão se desligou tão rápido quanto ligou, e o quarto mergulhou novamente na escuridão, apenas com o incessante pingar da torneira. Eu não pensei, apenas agi. Peguei minhas chaves do carro e a carteira, deixando a mala para trás. Corri para a porta, tropeçando em meus próprios pés. Abri-a com um puxão e disparei pelo corredor. O som do arrastar de antes parecia me seguir, vindo de algum lugar atrás de mim. Desci as escadas correndo, quase caindo. Na recepção,
O senhor com o olhar vazio ainda estava lá, parado atrás do balcão, observando-me com uma expressão enigmática. Ele não disse uma palavra. Corri para o carro, entrei e dei partida. O motor engasgou, e por um segundo, achei que ele não ligaria. Mas então, com um rugido, ele pegou. Pisei no acelerador e saí do estacionamento em alta velocidade, o pneu cantando na chuva. Olhei pelo retrovisor. O letreiro do Hotel Recanto do Viajante piscava na escuridão, e eu juro que vi uma sombra esguia na janela do meu quarto, o 207, me observando partir. Nunca mais parei em um hotel de beira de estrada. Aquele lugar, ele não era apenas velho e decadente. Ele estava vivo de uma forma que eu não conseguia compreender. E eu tive a sorte de escapar da sua hospitalidade. Você já teve alguma experiência assustadora em viagens? Conte nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Eu estava a caminho de um congresso em Minas Gerais, e o cansaço me pegou de surpresa numa cidadezinha esquecida. Vi um anúncio de um hotel de beira de estrada, Hotel Lua de Mel. Parecia pitoresco, uma promessa de conforto e privacidade. Mal sabia eu que a privacidade ali era para algo muito além de mim. A recepcionista, pálida e magra, com um sorriso que não alcançava os olhos, entregou-me a chave do quarto 7, a última do chaveiro enferrujado. Aproveite a noite, disse ela, e juro que um arrepio me percorreu, como se suas palavras carregassem um aviso velado. O caminho até o quarto era um túnel do tempo. O corredor exalava mofo e naftalina, e os tapetes gastos absorviam meus passos. A porta do quarto 7 rangeu como um gemido. O cômodo era grande, decorado em tons de branco e rosa antigos, desbotados. Uma cama com dossel dominava o centro, e um espelho enorme, com moldura dourada, parecia engolir a pouca luz. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o frio anormal que emanava de um canto, perto do armário. Era um frio que gelava os ossos. E o cheiro, um perfume doce e sufocante, como jasmins murchos, pairava no ar. Exausto demais para me preocupar, joguei-me na cama e adormeci quase imediatamente. Fui despertado bruscamente por um gemido baixo, quase um suspiro, vindo do canto gelado do quarto. Abri os olhos e a escuridão era densa, mas meus olhos se ajustaram. Foi então que eu a vi. Uma figura translúcida e esguia, em um vestido de noiva branco e desbotado, pairando perto do espelho. Seus cabelos escuros e emaranhados caíam sobre o rosto, e eu não conseguia distinguir seus traços, mas sentia a tristeza e o desespero emanando dela. Meu coração disparou. Não era um pesadelo. Eu podia sentir o ar no quarto ficar ainda mais frio, a temperatura caindo drasticamente, e o cheiro de jasmim se intensificou, quase me asfixiando. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Eu estava paralisado pelo terror. A noiva começou a se mover, deslizando lentamente em direção à cama. Ela não fazia barulho. Mas o som de um canto de ninar suave, e inexplicavelmente triste, começou a preencher o quarto. Não era uma melodia que eu conhecia, mas era profundamente melancólica, parecendo vir de um abismo de sofrimento. Conforme ela se aproximava, percebi que seus pés translúcidos não tocavam o chão. Ela pairava alguns centímetros acima, e seu vestido parecia se arrastar pelo ar sem fazer som. Eu podia ver através dela, mas a imagem era tão nítida que me fazia duvidar dos meus próprios olhos. Ela parou ao lado da cama. O canto de ninar parou. Em vez disso, um sussurro gélido, quase um lamento, preencheu o ar. Eu não entendi as palavras, mas a sensação de profunda dor e desespero era esmagadora. Seus cabelos se moveram levemente, revelando por um instante um rosto jovem, mas com olhos vazios, cheios de uma tristeza sem fim. Fechei os olhos com força, desejando que fosse um pesadelo. Quando os abri novamente, ela ainda estava lá, me observando. Seus lábios finos se moveram, e um som que era uma mistura de choro e riso agudo e distorcido ecoou pelo quarto. O som do espelho estalando me fez pular. O espelho enorme na parede estava rachando, lentamente, de cima a baixo, formando uma teia de aranha que parecia se espalhar por si mesma. A cada estalo, a imagem da noiva ficava mais vívida, mais presente. Reuni cada gota de coragem. Com um esforço monumental,
Rolei para fora da cama, caindo no chão frio. A noiva não fez movimentos bruscos, mas o frio ao meu redor se intensificou. Eu podia sentir a presença dela me cercando, como uma mortalha gelada. Rastejei desesperadamente até a porta, minhas mãos tremendo enquanto tentava girar a maçaneta. Ela estava emperrada. O canto de ninar recomeçou, mais alto, e as rachaduras no espelho se multiplicavam. A figura da noiva parecia se expandir, preenchendo o quarto. Com um último e desesperado puxão, a porta cedeu com um rangido agonizante. Disparei para fora do quarto, sem olhar para trás. Corri pelo corredor escuro, desci as escadas tropeçando e passei pela recepção, onde a senhora pálida apenas observava com seu sorriso enigmático. Não parei. Parti imediatamente, acelerando o mais rápido que pude, deixando o hotel Lua de Mel para trás. Olhei pelo retrovisor, e o número 7 na porta do meu quarto parecia brilhar com uma luz estranha. Nunca mais parei em um hotel com um nome tão irônico, nem em nenhum hotel de beira de estrada que não fosse parte de uma grande cadeia. A noiva fantasma, presa na sua tristeza eterna, ainda assombra os meus sonhos.